A chuva tinha estado caindo sobre Manhattan desde cedo de manhã. Uma daquelas garoas persistentes de outono que transformava as ruas da cidade em rios de neon refletido e fazia cada passo fora sentir como um pequeno ato de desafio contra o tempo. Ao anoitecer, a tempestade tinha intensificado, enviando a maioria das pessoas correndo por abrigo, guarda-chuvas virados do avesso pelo vento que uivava entre os arranha-céus. Dentro do Marcellus, um restaurante italiano de médio porte aninhado entre uma lavanderia e uma livraria vintage na Little Italy. A atmosfera era quente e convidativa. O cheiro de alho, manjericão e pão fresco enchia o ar, misturando com o jazz suave tocando de alto-falantes montados nos cantos. Toalhas de mesa xadrez vermelhas cobriam cada mesa, e cordões de luzes quentes pendiam das paredes de tijolo exposto, dando ao lugar um charme aconchegante, do velho mundo que o tinha mantido em negócio por quase 40 anos. Maya Chen movia-se entre mesas com eficiência prática, seu cabelo escuro puxado para trás em um rabo de cavalo arrumado, sua camisa branca e avental preto imaculados, apesar de estar no turno por 6 horas. Aos 26, ela tinha o tipo de rosto que as pessoas esqueciam facilmente. Não porque ela não fosse atraente, mas porque ela tinha aperfeiçoado a arte de ser invisível. Na sua linha de trabalho, a invisibilidade era uma habilidade de sobrevivência. Mais água para a mesa 7, ela notou mentalmente, equilibrando 3 pratos de massa ao longo de seu braço esquerdo, enquanto carregava uma cesta de grissines em sua mão direita. Ela tinha estado garçonando no Marcellus por 8 meses agora, desde que se mudou para Nova York de Seattle. Não era a carreira que ela tinha planejado, mas a vida tinha um jeito de redirecionar sua jornada quando você menos esperava. Maya, querida, a mesa 12 precisa da conta, chamou Rosa, a garçonete mais velha que tinha trabalhado no Marcellus desde que abriu. Rosa tinha tomado Maya sob sua asa desde o primeiro dia, ensinando-lhe as regras não escritas da sobrevivência em restaurante. Sempre sorrir, nunca discutir com clientes e manter sua vida pessoal. Já vou, Maya respondeu, deslizando os pratos de massa para a mesa 9 com um sorriso prático. Aproveitem a refeição. Posso lhes trazer mais alguma coisa? O casal na mesa mal levantou os olhos de seus telefones, balançando suas cabeças em dispensa. Maya há muito tempo tinha parado de levar para o lado pessoal. Em uma cidade de 8 milhões de pessoas, todos estavam lutando suas próprias batalhas, carregando seus próprios fardos. Ela era apenas parte do ruído de fundo de sua noite. Enquanto ela imprimia a conta para a mesa 12, Maya olhou para o relógio. 7h45. Mais 1h15 até seu turno terminar. Então, a longa viagem de metrô de volta para seu apartamento-estúdio no Brooklyn, onde as contas médicas de seu irmão mais novo esperavam em uma pilha no balcão de sua cozinha. $3.000 este mês. O pensamento fez seu estômago apertar, mas ela o afastou. Um problema de cada vez. Uma mesa de cada vez. Um dia de cada vez. Foi quando ela notou o homem na cabine do canto. Ele tinha estado sentado lá por mais de 1 hora, mal tocando sua comida. Ao contrário da maioria dos clientes que vinham ao Marcellus pela atmosfera e conversa, este homem parecia existir em uma bolha de absoluta quietude. Ele era jovem, talvez no início dos 30, com cabelo escuro penteado para trás, vestindo um terno caro cor carvão que provavelmente custava mais do que Maya ganhava em 3 meses. Um charuto repousava no cinzeiro ao lado dele, apagado, como se esperando pelo momento certo. 2 outros homens sentavam-se em uma mesa próxima, claramente com ele, mas mantendo uma distância respeitosa. Eles usavam ternos também, embora não tão caros, e seus olhos constantemente escaneavam o restaurante com a atenção de pessoas treinadas para notar tudo. Segurança. Maya tinha adivinhado quando eles chegaram pela primeira vez. Empresários ricos frequentemente viajavam com guarda-costas em Nova York. O que mais impressionou Maya foi como o homem no canto observava tudo. Não obviamente.
Ele parecia relaxado, quase entediado, mas ela tinha pego seus olhos rastreando o movimento por todo o restaurante com um interesse que parecia mais do que casual. Quando ela tinha servido sua mesa mais cedo, ele tinha agradecido com um leve aceno. Seu olhar demorando em seu rosto por apenas um momento mais do que necessário, como se ele estivesse memorizando-o. Algo sobre ele a deixava desconfortável, embora ela não pudesse identificar o porquê. Talvez fosse o jeito que o ar parecia mais pesado ao redor de sua cabine, ou como outros clientes instintivamente abaixavam suas vozes ao passar por sua mesa. Poder, ela percebeu. Ele o carregava como uma segunda pele. Maya, a mesa 5 precisa de você. A voz de Rose cortou seus pensamentos. Mesa 5. A mandíbula de Maya apertou, enquanto ela se virava para ela. Connor Bradley sentou lá, recostado em sua cadeira com o esparramado direito de alguém que nunca tinha sido dito não em toda sua vida. Meados dos 40, relógio caro, roupas de grife e uma atitude que o tinha feito um problema desde o momento em que ele entrou 2 horas atrás. Ele tinha começado com pequenos comentários, reclamando sobre a temperatura de seu vinho, devolvendo seu bife 2 vezes, estalando os dedos para chamar sua atenção. Maya tinha lidado com tudo com graça profissional, do jeito que ela tinha sido treinada. Sorrir, pedir desculpas, acomodar. O cliente está sempre certo mesmo quando eles estão absolutamente errados. Mas Connor Bradley não estava satisfeito em ser difícil. Conforme a noite progredia e ele trabalhava em sua 3ª garrafa de vinho, seus comentários tinham mudado de reclamações para algo mais pessoal. Comentários sobre sua aparência, sugestões sobre o que ela deveria fazer depois de seu turno, pedidos de seu número de telefone disfarçados de interesse amigável. Cada vez Maya tinha desviado educadamente, mantendo sua distância profissional enquanto gritava internamente. Ela precisava deste emprego. Ela não podia se dar ao luxo de fazer uma cena, não podia arriscar uma reclamação à gerência. Então ela sorriu e aguentou, do jeito que incontáveis trabalhadores de serviço faziam todos os dias. Você está me ignorando, querida? Connor chamou enquanto ela se aproximava, sua voz carregando pelo restaurante. Vários outros clientes olharam desconfortáveis. Tenho tentado chamar sua atenção por 5 minutos. Peço desculpas, senhor. Como posso ajudá-lo? Maya manteve sua voz nivelada, sua expressão neutra. Me ajudar? Connor riu, o som feio e agudo. Você pode começar mostrando algum respeito. Tenho sido um cliente aqui por anos e não aprecio ser tratado como se eu fosse invisível. Eu realmente peço desculpas se o senhor se sentiu assim, senhor. Há algo errado com sua refeição? Minha refeição? Ele gesticulou para seu prato quase vazio com desgosto. A refeição era medíocre na melhor das hipóteses, assim como o serviço, assim como tudo neste estabelecimento barato. Maya sentiu calor subindo em seu peito, mas o manteve trancado. Sinto muito que o senhor se sinta assim. Gostaria que eu falasse com o gerente? Eu quero que você pare de agir como se fosse boa demais para falar comigo. Connor disse, sua voz caindo para algo mais perigoso. Você tem andado por aqui a noite toda como se fosse a dona do lugar, mal me dando atenção. Eu vim aqui para ter uma noite agradável e você a arruinou com sua atitude. Rosa apareceu no cotovelo de Maya, sentindo problemas. Está tudo bem aqui? Está tudo bem, Maya disse rapidamente. Eu estava prestes a... Não, nem tudo está bem, Connor interrompeu, levantando-se abruptamente. Sua cadeira raspou alto contra o chão. Ele era mais alto do que Maya tinha percebido, usando sua altura para pairar sobre ela de forma intimidante. Estou cansado de sua falta de respeito. Estou cansado deste lugar inteiro me tratando como se eu não fosse ninguém. Senhor, por favor, sente-se, Rosa disse firmemente, sua voz de avó saindo. O senhor está perturbando outros convidados. Eu vou sentar quando eu receber um pedido de desculpas.
Connor disse, dando um passo mais perto de Maya. Ela podia sentir o cheiro de vinho em seu hálito agora. Podia ver o rubor de agressão em seu rosto. Um pedido de desculpas real, não aquela bobagem falsa da indústria de serviços. As mãos de Maya cerraram em seus lados, mas ela se forçou a respirar. Peço desculpas se o ofendi de alguma forma, senhor. Essa nunca foi minha intenção. Vê, é exatamente isso que eu quero dizer. A voz de Connor subiu bruscamente. Você não quer dizer isso. Você não me respeita de jeito nenhum. Você acha que é melhor do que eu, não é? O restaurante tinha ficado quieto agora. Todos estavam observando. Maya podia sentir dezenas de olhos nela. Podia ver seu gerente emergindo da cozinha com preocupação escrita em seu rosto. Isso estava escalando rapidamente, espiralando para algo que ela não podia controlar. Senhor, terei que pedir que o senhor se retire. O gerente de Maya, Tony, disse enquanto ele se apressava. O senhor está embriagado e está deixando outros clientes desconfortáveis. Embriagado. A risada de Connor era amarga. Eu tive algumas bebidas, claro, mas isso não dá à sua equipe o direito de me desrespeitar. Esta aqui, ele apontou agressivamente para Maya, tem sido rude comigo a noite toda. Ela precisa ser disciplinada. Eu acho que o senhor deveria ir, Tony disse, sua voz mais dura agora. Eu vou bancar sua refeição, mas o senhor precisa sair. Agora! Por um momento, Maya pensou que poderia ter terminado. Connor olhou para Tony, então para a multidão que observava. E algo pareceu murchar nele. Ele estendeu a mão para seu casaco pendurado na cadeira. Então ele se virou para Maya e sua expressão mudou para algo cruel. Sabe qual é o seu problema? Ele disse calmamente, entrando em seu espaço pessoal. Você acha que é especial. Você pensa que porque é jovem e bonita, pode tratar as pessoas como quiser. Mas você é apenas uma garçonete. Você não é ninguém. E você precisa aprender seu lugar. Antes que Maya pudesse responder. Antes que Tony pudesse intervir. Connor estendeu a mão e agarrou seu pulso. Com força. Seus dedos cravaram em sua pele com força de hematoma, e ele a puxou para perto dele. Eu disse que você precisa aprender seu lugar. Ele repetiu. Seu rosto a polegadas do dela. Tudo o que aconteceu a seguir ocorreu no espaço de um batimento cardíaco. Anos de treinamento. Treinamento que Maya tinha esperado nunca usar novamente. Treinamento de uma vida que ela tinha deixado para trás. Assumiu. Seu corpo moveu-se por instinto, em memória muscular que corria mais fundo do que o pensamento consciente. Ela não pensou sobre o restaurante ou a multidão observando ou as consequências. Ela só pensou sobre o aperto em seu pulso, a ameaça em seus olhos, a violação de seu espaço. Sua mão livre subiu em um movimento apertado, controlado. Golpe com a base da palma, mirado precisamente no plexo solar de Connor. O impacto foi limpo e devastador. Os olhos de Connor arregalaram-se de choque. O ar explodiu de seus pulmões em um chiado ofegante. Seu aperto em seu pulso soltou instantaneamente enquanto seu corpo tentava processar o que tinha acontecido. Ele cambaleou para trás, braços girando para equilíbrio, e seu quadril pegou a borda de sua mesa. O ímpeto o levou, e ele caiu no chão com sua mesa em cima dele, pratos e copos estilhaçando ao redor dele em uma cascata espetacular. O restaurante explodiu em suspiros e gritos. Maya ficou congelada, sua mão ainda erguida, olhando para o homem estendido no chão entre os destroços. Connor jazia ali ofegando como um peixe, lutando para puxar o ar para seu diafragma chocado, completamente incapacitado por um único golpe. Oh, meu Deus! Rosa respirou ao lado dela. Tony correu para frente, chamando para alguém chamar uma ambulância. Outros clientes puxaram seus telefones, alguns filmando, outros genuinamente chamando por ajuda. Os dois ajudantes de garçom apressaram-se para ajudar Connor,
que estava lentamente recuperando o fôlego, seu rosto vermelho e furioso. E na cabine do canto, o homem no terno cor carvão observou tudo se desenrolar. Um sorriso lento espalhou-se por seu rosto, não cruel, mas genuinamente divertido, impressionado até. Ele estendeu a mão para seu charuto, tirou um isqueiro prateado e o acendeu com cuidado deliberado. A chama iluminou suas feições por um momento. Maçãs do rosto afiadas, olhos inteligentes e aquele sorriso que sugeria que ele tinha acabado de testemunhar algo muito mais interessante do que qualquer coisa que ele esperava ver esta noite. Ele deu um longo trago do charuto, exalou um perfeito fluxo de fumaça e recostou-se em sua cabine. Um de seus homens de segurança começou a se levantar, mas o homem no canto levantou um dedo levemente e seu guarda imediatamente sentou-se de volta. Seus olhos nunca deixaram Maia. Maia mal notou. Seu corpo inteiro estava tremendo agora, adrenalina inundando seu sistema. Ela olhou para suas mãos, firmes durante o momento de ação, tremendo agora no rescaldo. O que ela tinha feito? Ela tinha acabado de atacar um cliente. Ela tinha destruído propriedade. Ela ia ser demitida, possivelmente presa. Tudo o que ela tinha trabalhado para, tudo o que ela tinha cuidadosamente construído desde que veio para Nova York, estava desabando ao redor dela. Maia, Tony disse, sua voz tensa e controlada. Vá para meu escritório, agora. Tony, ele a agarrou. Rosa protestou. Você viu? Ele colocou as mãos nela primeiro. Eu vi, Tony disse, seu rosto conflitante, mas isso não muda o que aconteceu. Maia, meu escritório, por favor. Maia acenou com a cabeça sem emoção e andou para trás, suas pernas sentindo-se desconectadas de seu corpo. Enquanto ela passava pela cabine do canto, ela sentiu o peso do olhar do homem sobre ela. Ela arriscou um olhar em sua direção. Ele levantou seu copo para ela em uma pequena saudação, aquele sorriso divertido ainda brincando em seus lábios. Seus olhos continham algo que ela não conseguia bem ler. Respeito, talvez, ou reconhecimento. Como se ele tivesse acabado de descobrir algo valioso em um lugar que ele não esperava encontrar. Então ela estava além dele, empurrando pelas portas da cozinha para a claridade fluorescente além. Os próximos 30 minutos passaram em um borrão. Tony foi simpático, mas firme. Ele não podia mantê-la na equipe. Não depois do que aconteceu. Não importava que Connor a tivesse agarrado primeiro. Não importava que ela tivesse se defendido. A responsabilidade era muito grande. E Connor já estava ameaçando processar. Sinto muito, Maia, Tony disse, e ele genuinamente parecia estar. Você é uma boa trabalhadora, mas eu não posso ter funcionários colocando as mãos em clientes, não importa as circunstâncias. Eu vou te dar 2 semanas de pagamento e eu não vou contestar o seguro-desemprego se você solicitar. Isso é o melhor que eu posso fazer. Maia acenou com a cabeça, muito entorpecida para discutir. Ela limpou seu armário, trocou sua uniforme e caminhou de volta pelo restaurante para sair. A polícia tinha sido chamada, mas ainda não tinha chegado. Connor tinha sido ajudado a uma cadeira, bolsa de gelo em seu peito, ainda ofegando, mas recuperando. Ele a olhou com puro ódio enquanto ela passava. A chuva tinha intensificado para uma tempestade completa quando Maia saiu. Ela ficou sob o toldo do restaurante, observando a água em cascata da borda, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Demita. Ela tinha perdido seu emprego. Como ela ia pagar o aluguel? Como ela ia cobrir as contas médicas de seu irmão? Forma interessante, uma voz disse ao lado dela. Maia pulou, virando para encontrar o homem da cabine do canto parado ao lado dela. De perto ele era ainda mais imponente do que ela tinha percebido. Alto, bem mais de 1,80 m, com uma presença que parecia empurrar contra o ar ao redor dele. Mas seus olhos, escuros e avaliadores, não continham ameaça. Apenas aquele mesmo interesse curioso. Com licença, Maia conseguiu. Seu golpe.
calcanhar da palma, colocação perfeita, força controlada. Isso não é algo que você pega em uma aula de autodefesa de fim de semana. Ele deu outro trago de seu charuto, a ponta brilhando vermelha na escuridão. Militar? Aplicação da lei? Não sei do que o senhor está falando, Maia disse automaticamente, dando um passo para trás. Claro que não, ele disse, aquele sorriso retornando. Assim como aquilo não foi uma resposta defensiva treinada lá dentro. Assim como você não avaliou a ameaça, identificou a abertura e a neutralizou com força mínima necessária. Pura coincidência. O coração de Maia martelava em seu peito. Olhe, eu não sei quem o senhor é, mas eu acabei de perder meu emprego. Não estou com humor para o que quer que seja isso. Compreensível. Ele estendeu a mão para dentro de seu casaco, lentamente e deliberadamente, para não assustá-la, e puxou um cartão de visitas. Mas antes que você desapareça na chuva, considere pegar isto. Maia olhou para o cartão, mas não o pegou. O que é? Uma oportunidade, ele disse simplesmente. Você é claramente habilidosa, claramente precisando de emprego, e você está e claramente subutilizando seu talento, servindo massa para pessoas que não a apreciam. O senhor está me oferecendo um emprego? Maia perguntou ceticamente. Estou lhe oferecendo uma conversa, ele corrigiu. O que acontece depois dessa conversa é inteiramente com você. Sem pressão, sem obrigação. Apenas uma chance de discutir possibilidades. Eu nem sei seu nome. Marcos, ele disse, estendendo a mão. Marcos Vitali. Maia não pegou sua mão. Algo sobre o nome soou um sino no fundo de sua mente, embora ela não pudesse localizá-lo. E que tipo de possibilidades estaríamos discutindo, Marcos? O tipo que colocaria suas habilidades para melhor uso do que esquivar-se de clientes assediadores por salário mínimo mais gorjetas, ele disse. O tipo que poderia realmente pagar o suficiente para cobrir o que quer que esteja pesando tanto em você, que você pegou um emprego para o qual é super qualificada em primeiro lugar. Maia sentiu seu sangue gelar. Como você? Eu sou observador, Marcos disse suavemente. Faz parte do meu negócio. E eu observo que você é ex-militar, provavelmente dispensada com honra. Que você está apoiando alguém, membro da família, muito provavelmente com necessidades financeiras significativas. Que você se mudou para cá recentemente, tentando começar do zero, e que você está fugindo de algo em seu passado. Estou perto? Perto demais. Perigosamente perto. Maia deu outro passo para trás. Acho que o senhor deveria me deixar em paz, provavelmente, Marcos concordou. Mas você deveria pegar o cartão de qualquer forma. Porque em cerca de 3 horas você vai estar sentada em seu apartamento, olhando para contas que não pode pagar e se perguntando o que vem a seguir. Quando esse momento chegar, você vai querer saber que tem opções. Ele colocou o cartão na beirada do toldo, pesou-o com uma pequena pedra e deu um passo para trás. Ou jogue fora. Sua escolha inteiramente. De qualquer forma, foi um prazer vê-la trabalhar. Maia Chen. Ele sabia o nome completo dela. Claro que sabia. Maia observou enquanto ele caminhava para um carro preto esperando na guia. Caro, elegante alemão. Um de seus homens de segurança abriu a porta e Marcos deslizou para dentro. O carro partiu suavemente, desaparecendo nas ruas escorregadias de Manhattan. Maia ficou lá por um longo momento olhando para o cartão de visitas. Cartolina creme pesada, letras em relevo. Apenas um nome. Marcos Vitali. E um número de telefone. Sem nome da empresa. Sem título. Nada mais. Ela deveria jogá-lo fora. Cada instinto gritava para ela deixá-lo ali, ir embora, fingir que essa conversa nunca tinha acontecido. Homens assim, homens que se moviam com esse tipo de confiança, que viam demais, que sabiam demais, eram perigosos. Ela tinha deixado aquele mundo para trás.
Ela tinha prometido a si mesma que tinha terminado com o perigo. Mas enquanto um relâmpago piscava acima e o trovão rolava pelas ruas da cidade, Maya se viu pegando o cartão e deslizando-o para seu bolso, apenas no caso. Ela disse a si mesma, apenas no caso. Ela puxou sua jaqueta mais apertada contra a chuva e saiu para a tempestade, indo para a estação de metrô. Atrás dela, as luzes quentes do Marcellus continuavam a brilhar, mas ela não olhou para trás. Aquele capítulo de sua vida estava fechado agora, terminado com um único soco e uma mesa estilhaçada. O que estava por vir, ela não sabia, mas ela tinha a sensação de que faria aquela ligação mais cedo do que queria admitir. O vagão do metrô chacoalhou pelo túnel sob Manhattan, luzes fluorescentes piscando acima, enquanto Maya olhava para seu reflexo na janela escura à sua frente. Ela parecia exausta. Olheiras sob seus olhos, cabelo ainda úmido da chuva. Sua camisa branca amassada sob sua jaqueta. Mas o que mais a incomodava era o olhar em seus próprios olhos. Incerteza. Medo. Ela tinha passado os últimos 8 meses construindo cuidadosamente uma vida segura, previsível. Acordar, ir trabalhar, sorrir, servir, coletar gorjetas, ir para casa, repetir. Não era glamuroso, mas era estável. Era anônimo. Era exatamente o que ela precisava depois de tudo o que tinha acontecido em Seattle. Agora, no espaço de 30 minutos, aquela vida cuidadosamente construída tinha se estilhaçado como os pratos na mesa de Connor Bradley. Maya puxou seu telefone e abriu seu aplicativo bancário, mesmo sabendo o que ela veria. Conta corrente. 840 Savember. Poupança. Fundo 203 Aluguel devido em 12 dias. $1.400. A conta de fisioterapia de seu irmão Jamie, $28.800, atrasada em 3 semanas. O hospital tinha sido paciente até agora, mas a última carta deles tinha mencionado cobranças. Ela fechou o aplicativo e pressionou sua testa contra a janela fria. R$ 2.050. Isso é o que ela precisava para se manter à tona este mês, sem contar comida, utilidades ou o passe de metrô que ela precisaria para procurar outro emprego. Mesmo com 2 semanas de indenização de Tony, ela estaria em falta por pelo menos $1.500. O cartão em seu bolso parecia queimar contra sua perna. Ela o puxou, estudando-o sob a forte iluminação do metrô. Marcus Vitali. O nome tinha estado a incomodando desde que ele tinha ido embora. Ela tinha ouvido em algum lugar antes, ela tinha certeza, mas não conseguia localizar onde. Maya abriu o navegador de seu telefone e digitou o nome. Os resultados fizeram seu estômago despencar. Marcus Vitali não era apenas rico. Ele era uma figura conhecida na comunidade de negócios de Nova York. Participações imobiliárias em 3 distritos. Negócios de importação e exportação. Vários restaurantes e boates. Na superfície, tudo parecia legítimo. Empreendedor de sucesso, filantropo, apoiador de negócios locais. Mas enquanto Maya rolava mais fundo, lendo nas entrelinhas de artigos cuidadosamente redigidos, ela começou a entender o que não estava sendo dito diretamente. Referências a supostas conexões com grupos organizados, investigações que não tinham levado a lugar nenhum, associados com históricos questionáveis. Um artigo de 3 anos atrás detalhava a atenção federal em seus negócios, mas nada tinha resultado disso. A imagem que emergiu era de um homem que operava nos espaços cinzentos entre legal e ilegal, que tinha poder e influência que iam muito além do que seus negócios legítimos sugeririam. Um homem que nunca foi diretamente implicado em nada, mas estava sempre pairando nas bordas de histórias sobre corrupção, disputas territoriais entre rivais de negócios e a complexa teia de poder que corria sob a superfície brilhante de Nova York. Maya deveria ter ficado apavorada. Em vez disso, ela sentiu uma estranha sensação de clareza. Ela sabia o que Marcus Vitali era.
Mais importante, ela sabia o que ele estava oferecendo sem que ele tivesse que dizer explicitamente. Ele precisava de pessoas com habilidades, suas habilidades, para trabalho que não podia ser anunciado em quadros de empregos ou discutido em companhia educada. Trabalho de segurança, provavelmente. Proteção. Resolução de problemas do tipo que exigia tanto discrição quanto capacidade. Ela tinha jurado que tinha terminado com aquela vida. Depois de 6 anos nos fuzileiros navais, depois de tudo o que ela tinha visto e feito, ela não queria nada mais do que desaparecer no anonimato civil. Não mais violência, não mais perigo, não mais viver no limite do comportamento aceitável. Mas a vida tinha outros planos. O metrô chegou à sua parada no Brooklyn. Maya saiu na plataforma, subindo as escadas para o nível da rua onde a chuva finalmente tinha diminuído para uma leve garoa. A caminhada para seu prédio de apartamentos levou 15 minutos por ruas que se tornavam progressivamente mais silenciosas e mais residenciais. Seu apartamento-estúdio era no terceiro andar de um armazém convertido, pequeno mas limpo, com grandes janelas que deixavam entrar boa luz durante o dia. Era tudo o que ela podia pagar, mas era dela. Ela o tinha mobiliado cuidadosamente com achados de segunda mão, fazendo com que parecesse um lar em vez de apenas um lugar para dormir. Esta noite, porém, parecia uma jaula. Maya deixou sua bolsa perto da porta e foi direto para seu laptop, abrindo seu e-mail. 3 novas mensagens. Todas contas. Companhia elétrica. Em R$ 27. Telefone. 85. Plano de tratamento atualizado de Jamie de seu fisioterapeuta em Seattle. 3.200 para os próximos 3 meses de sessões que ele precisava desesperadamente. Seu irmão tinha estado em um acidente de carro 18 meses atrás. Não foi culpa dele. Alguém passou um sinal vermelho e bateu em T no lado do motorista dele a 40 milhas por hora. Ele tinha sobrevivido, mas as lesões em suas pernas e coluna tinham sido severas. O motorista que o atingiu não tinha seguro, e a apólice de Jamie tinha atingido o limite máximo após as cirurgias iniciais. Tudo desde então, a fisioterapia, o cuidado contínuo, os agendamentos com especialistas, recaíram sobre Maya. Ela tinha deixado os fuzileiros navais especificamente para ajudá-lo. Tinha se mudado para Nova York para encontrar trabalho que pagasse melhor do que o mercado de trabalho de Seattle oferecia. Tinha pegado a posição de garçonete porque era renda imediata, enquanto ela descobria o que mais ela podia fazer com seu conjunto de habilidades particular. E agora mesmo isso tinha ido. Maya caminhou para sua janela e olhou sobre os telhados do Brooklyn. Em algum lugar lá fora, do outro lado do rio, Marcus Vitali estava provavelmente em sua cobertura cara ou em seu clube exclusivo. Sem lhe dar um segundo pensamento. Ele tinha feito sua oferta. Se ela aceitava ou não era irrelevante para ele, mas não era irrelevante para ela. Ela pensou sobre a mão de Connor Bradley em seu pulso, seu hálito em seu rosto, seu senso de direito ao seu espaço e seu corpo. Ela pensou sobre como tinha sido satisfatório vê-lo cair, ver aquela expressão chocada substituir sua confiança cruel. Ela pensou sobre os meses de ser invisível, de engolir seu orgulho, de fingir ser menos do que ela era. Maya puxou o cartão de Marcus novamente. Ela não deveria ligar. Ela deveria ir para a cama, acordar amanhã e começar a se candidatar a outros empregos de serviço. Barman, talvez, ou varejo, algo seguro, algo que não envolvesse homens como Marcus Vitali e qualquer mundo que ele habitasse. Em vez disso, ela se viu discando o número. Ele tocou 2 vezes antes que uma voz masculina atendesse. Sim? Meu nome é Maya Chen, ela disse. Surpresa por quão firme sua voz soou, Marcus Vitali me deu este número. Um momento. Silêncio. O coração de Maya martelou. Talvez isso fosse um erro. Talvez ela devesse apenas desligar. Fingir que isso nunca. Maya.
A voz de Marcos veio na linha, quente e sem surpresa, como se ele estivesse esperando sua ligação. Eu pensei que poderia ouvir de você esta noite. O senhor não sabe nada sobre mim. Maia disse mais defensivamente do que pretendia. Eu sei que você é prática, Marcos replicou. Eu sei que você é inteligente o suficiente para pesquisar quem eu sou antes de ligar. E eu sei que você está ligando de qualquer forma, o que me diz tudo o que preciso saber sobre sua situação. Então vamos pular a parte onde fingimos que isso é qualquer coisa diferente do que é. Você precisa de dinheiro. Eu preciso de pessoas capazes. Nós deveríamos conversar. Sua franqueza foi quase refrescante depois de meses de roteiros sociais educados no restaurante. Sobre o que exatamente estaríamos falando? Não por telefone, Marcos disse. Você pode se encontrar amanhã. Há uma cafeteria em Midtown. Território neutro, local público. Nós vamos conversar. Você vai ouvir o que eu estou oferecendo e então você decide. Sem pressão. Sempre há pressão, Maia disse quietamente. Ponto justo, Marcos reconheceu. Mas eu não estou no negócio de forçar pessoas para situações que elas não querem. Isso é ruim para todos os envolvidos. Estou te oferecendo uma escolha, Maia. O que você faz com ela é inteiramente com você. Maia fechou os olhos. Este era o momento. Dizer não, desligar e descobrir algo mais. Qualquer outra coisa. Que horas amanhã? Ela ouviu a si mesma perguntar. 10 da manhã. Meridian Coffee na West 47th Street. Eu te compro o café da manhã. Estarei lá, Maia disse, e desligou antes que pudesse mudar de ideia. Ela passou o resto da noite sem dormir, olhando para seu teto, repassando cenários de como essa reunião poderia ir. Quando o amanhecer rompeu sobre o Brooklyn, ela tinha se convencido a desistir pelo menos uma dúzia de vezes. Mas quando seu alarme tocou às 8, ela se levantou, tomou banho e se vestiu cuidadosamente. Não seu uniforme de garçonete. Não mais. Ela escolheu jeans escuros, botas, um suéter preto simples, roupas que a deixavam mover, que não atraíam atenção, que diziam que ela estava levando isso a sério sem tentar demais. A viagem de metrô para Manhattan pareceu mais longa do que o usual. Maia ensaiou o que ela poderia dizer, como ela negociaria, quais eram seus limites. Mas ela sabia, no fundo, que limites eram luxos que pessoas com opções podiam pagar. Ela não tinha opções agora. O Meridian Coffee estava aninhado no térreo de um prédio de escritórios, o tipo de lugar onde negócios aconteciam sobre lattes e croissants, linhas limpas, design minimalista, bebidas de café caras. Maia chegou 10 minutos cedo e pediu um café preto que ela não podia realmente pagar, escolhendo uma mesa perto da janela onde ela podia observar a porta. Marcos chegou exatamente às 10, sozinho desta vez, carregando uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que seu guarda-roupa inteiro. Ele a avistou imediatamente, aquele mesmo leve sorriso em seu rosto, e caminhou até ela. Você veio, ele disse sentando-se à sua frente. Estou contente. Você disse sem pressão, Maia o lembrou. Estou aqui para ouvir. É só isso. É só isso que peço. Marcos sinalizou para o barista. Você comeu? Estou bem. Você não está bem. Você parece que não dormiu. E estou supondo que você pulou o café da manhã para economizar dinheiro. Ele pediu, sem esperar por sua resposta. 2 sanduíches de ovo, fruta, doces. Me faça à vontade. Conversas de negócios vão melhor com o estômago cheio. Apesar de si mesma, Maia sentiu um lampejo de apreciação. Ele não estava errado sobre o sono ou o café da manhã pulado. Quando a comida chegou, Marcos esperou até que ela tivesse dado algumas mordidas antes de falar. Me fale sobre seu serviço militar. Maia pausou no meio da mordida. Como você, o jeito que você se move, o jeito que você avaliou ameaças na noite passada, o jeito que você está sentada agora, costas para a parede, visão clara das saídas, mãos livres. Marcos tomou um gole de seu café. Fuzileiros navais, estou supondo.
forças de segurança ou polícia militar. Não vejo como isso é relevante. Maia disse cuidadosamente. É relevante porque eu preciso entender do que você é capaz. Eu preciso saber se o que eu vi na noite passada foi um acaso ou se é representativo de seu treinamento e experiência reais. Marcos inclinou-se ligeiramente para a frente. Não estou pedindo para você comprometer nada classificado. Estou pedindo para você ser honesta sobre suas capacidades, para que eu possa fazer-lhe uma oferta legítima. Maia pousou seu sanduíche. 6 anos, fuzileiros navais. Eu fiz proteção de força e operações de segurança tática. Dispensada com honra há 16 meses. Por que você saiu? Situação familiar exigiu isso. Marcos acenou com a cabeça, não pressionando por detalhes. E Seattle? É de onde você veio? Você já sabe disso. Eu sei o básico. Não sei por que você deixou uma cidade onde presumivelmente tinha conexões e apoio para vir para Nova York, onde você não conhecia ninguém. Os olhos de Marcos eram afiados, avaliadores. As pessoas geralmente não fazem movimentos assim sem uma boa razão. Maia considerou o quanto compartilhar. O mercado de trabalho de Seattle não estava oferecendo o que eu precisava. Nova York tinha melhores oportunidades, é só isso. Não era tudo, claro. Ela tinha deixado Seattle porque não conseguia encontrar trabalho que usasse suas habilidades sem comprometer seus princípios. Porque as firmas de segurança que queriam contratá-la estavam oferecendo posições que se pareciam demais com seu trabalho militar, protegendo pessoas que não mereciam proteção, fechando os olhos para atividades questionáveis, sendo cúmplice em coisas das quais ela não queria fazer parte. Ela tinha pensado que ser garçonete seria diferente. Trabalho honesto, trabalho simples, trabalho seguro. Marcos a estudou por um longo momento. Então acenou com a cabeça, como se tivesse ouvido tudo o que ela não tinha dito. Eu serei direto com você, Maia, porque acho que você apreciará isso mais do que dançar cuidadosamente ao redor do assunto. Eu dirijo vários negócios legítimos em Nova York, mas também opero em espaços que exigem discrição. Eu tenho interesses que precisam de proteção, parcerias que precisam ser mantidas, problemas que precisam ser resolvidos. Para isso, eu preciso de pessoas em quem eu possa confiar, que tenham tanto as habilidades quanto o julgamento para lidar com situações delicadas. O senhor está falando sobre trabalho de segurança, Maia disse. Estou falando sobre ser parte do meu círculo íntimo. Segurança, sim, mas também consulta, resolução de problemas e ocasionalmente ser meus olhos e ouvidos em lugares onde meu rosto é muito conhecido. Marcos pausou. Não vou mentir para você. Este trabalho existe em áreas cinzentas. Nada ilegal que a colocaria em risco de processo. Mas definitivamente situações que exigem flexibilidade em como você interpreta regras e regulamentos. E se eu não estiver confortável com essa flexibilidade, então você me diz seus limites de antemão e eu os respeito. Não peço às pessoas que comprometam seus princípios, Maia. Peço que sejam realistas sobre o mundo em que realmente vivemos versus o mundo em que desejamos viver. Marcos terminou seu café. Você passou 6 anos protegendo pessoas e interesses que nem sempre eram limpos. Você sabe como o mundo real funciona. Ele não estava errado. Maia tinha feito muitas coisas nos fuzileiros navais que existiam em áreas cinzentas morais, protegendo rotas de suprimentos que ela suspeitava carregarem mais do que apenas carga oficial, fazendo guarda enquanto oficiais tinham reuniões que ela não deveria ouvir, ignorando quando aliados faziam coisas que teriam sido inaceitáveis se americanos as fizessem. Qual é o pagamento? Ela perguntou. Marcos sorriu, reconhecendo a mudança em suas perguntas. Salário inicial, 75 mil OIs anualmente, auxílio moradia de 2.000 OIs mensais, seguro-saúde e bônus de desempenho que tipicamente adicionam outros 28 mil a 30 mil dólares por ano. Você estaria de plantão, mas não todos os dias. Tenho várias pessoas em rotação.
Quando você não está trabalhando ativamente, seu tempo é seu. A xícara de café de Maia parou a meio caminho de seus lábios. $75.000. Isso era mais do que o dobro do que ela tinha feito como garçonete. Com o auxílio moradia, ela poderia se mudar para um lugar mais seguro, talvez até grande o suficiente para Jamie visitar. Ela poderia pagar suas contas médicas em meses em vez de anos. Isso parece excessivo para trabalho de segurança, ela disse cautelosamente. Não é excessivo para discrição e lealdade, Marcos corrigiu. Eu pago bem porque espero excelência. Eu também pago bem porque preciso de pessoas que não sejam tentadas a trabalhar secretamente para meus concorrentes ou comprometer meus interesses por dinheiro externo. Quando você trabalha para mim, você trabalha exclusivamente para mim. E se eu quiser sair, então você me avisa, nos separamos profissionalmente, e você assina uma papelada garantindo que você não discute meu negócio com ninguém, não diferente de qualquer outro emprego confidencial. Marcos puxou um documento de sua pasta. Este é um contrato de trabalho padrão. Leve-o para casa, leia-o, peça a um advogado para revisá-lo se quiser. Ele descreve tudo o que discutimos: salário, benefícios, expectativas, cláusulas de rescisão. Maia pegou o contrato, folheando-o. Parecia surpreendentemente legítimo. Linguagem legal adequada, termos claros, nada que parecesse abertamente problemático. Claro, o diabo estava sempre nos detalhes. O que eu estaria realmente fazendo? Ela perguntou. Dia a dia, inicialmente acompanhando-me a reuniões como segurança, fazendo guarda em propriedades que possuo, ocasionalmente verificando parceiros de negócios para garantir que eles estão honrando acordos. Basicamente, ser uma presença visível que lembra as pessoas que levam meus interesses a sério. Marcos recostou-se. Conforme eu conheço melhor suas capacidades, o trabalho evoluiria. Talvez você supervisionaria a segurança de um de meus clubes. Talvez você lidaria com negociações com fornecedores que precisam de mão firme. Talvez você treinaria outro pessoal de segurança. E as situações que exigem flexibilidade? Confrontar pessoas que ultrapassaram o limite. Recuperar propriedade que foi tomada sem permissão, garantindo que acordos feitos verbalmente sejam honrados, mesmo quando as pessoas tentam desistir. Marcos encontrou seus olhos diretamente. Não vou mentir para você, Maia. Às vezes isso envolve intimidação. Às vezes envolve presença física que deixa as pessoas nervosas. Mas não envolve você fazendo nada de que se envergonharia. Não estou pedindo para você machucar pessoas inocentes ou comprometer seus princípios. Estou pedindo para você me ajudar a manter a ordem em um mundo onde os canais oficiais nem sempre funcionam. Maia pensou em Connor Bradley, sobre como tinha sido satisfatório impedi-lo de escalar sua agressão. Ela pensou nos homens com quem ela tinha lidado nos fuzileiros navais, que pensavam que podiam ultrapassar limites porque eles a superavam em patente ou em número. Ela pensou na frustração de seguir regras que protegiam as pessoas erradas enquanto deixavam outras vulneráveis. Preciso pensar sobre isso, ela disse finalmente. Claro, Marcos se levantou, deixando o contrato na mesa entre eles. Leve 3 dias, leia tudo, tome sua decisão. Se você quiser o emprego, me ligue. Se não, eu te desejarei bem e você nunca mais ouvirá falar de mim. Ele começou a sair, então pausou. Mais uma coisa, Maia. Ontem à noite, quando você derrubou aquele homem, você mostrou contenção. Você poderia ter feito muito pior. Eu pude ver isso em como você se moveu. Mas você usou exatamente a força necessária para parar a ameaça sem feri-lo gravemente. Esse é o tipo de julgamento que eu valorizo. É por isso que estou te fazendo esta oferta. Depois que ele saiu, Maia sentou sozinha por mais 1 hora, lendo o contrato enquanto seu café esfriava. Tudo parecia legítimo no papel. O salário era real. Os benefícios eram reais. O trabalho, embora existindo em áreas cinzentas,
Não parecia cruzar linhas com as quais ela não pudesse viver. Mas ela sabia que este era um momento de limiar. Uma vez que ela entrasse no mundo de Marcus Vitali, não haveria como voltar às simples invisibilidades que ela tinha tentado criar. Ela seria parte de algo maior, algo com suas próprias regras e expectativas e consequências. Seu telefone zumbiu. Uma mensagem de texto do fisioterapeuta de Jamie. Maya, eu queria te avisar antes que você receba a notificação oficial. O apelo do seguro de Jamie foi negado. Precisamos discutir opções de pagamento para continuar seu tratamento. Maya fechou os olhos, a decisão cristalizando com clareza dolorosa. Ela tinha passado 8 meses tentando ser alguém que ela não era, tentando fingir que suas habilidades e treinamento não existiam, que ela podia simplesmente se misturar e ser normal. Mas o normal não pagava as contas médicas de Jamie. O normal não lhe dava autonomia sobre sua própria vida. Normal era apenas outra palavra para impotente. Marcus estava lhe oferecendo poder, não poder ilimitado, e não sem custos, mas poder no entanto. O poder de resolver seus problemas financeiros. O poder de usar seu treinamento para algo diferente de servir pessoas que não a respeitavam. O poder de parar de ser invisível e começar a ser vista, mesmo que apenas pelas poucas pessoas no círculo de Marcus. Maya puxou seu telefone e digitou uma mensagem. Estou dentro. Quando começo? A resposta veio em segundos. Segunda-feira, 9 da manhã. Eu te mando o endereço. Bem-vinda à equipe, Maya. Ela juntou o contrato. Terminou seu café frio e saiu para a manhã de Manhattan. O sol tinha rompido as nuvens e a cidade parecia mais nítida de alguma forma, mais vívida. Ou talvez essa fosse apenas sua percepção mudando, sabendo que ela estava prestes a entrar em uma vida completamente diferente. Enquanto ela descia para a estação de metrô, Maya pegou seu reflexo em uma vitrine. Ela parecia diferente já. Ombros para trás, cabeça erguida, olhos claros, não invisível, não impotente. Perigosa, talvez, mas pelo menos ela seria perigosa em seus próprios termos. O trem a levou de volta para o Brooklyn, onde ela passaria o fim de semana se preparando para o que quer que a segunda-feira traria. Ela tinha deixado um mundo para trás nos fuzileiros navais. Ela tinha tentado construir outro em Seattle e falhou. Ela tinha tentado um terceiro aqui em Nova York, e ele tinha durado todos os 8 meses. Talvez a quarta vez seria diferente. Talvez desta vez, em vez de fugir de quem ela era, ela finalmente descobriria como ser essa pessoa de um jeito que ela pudesse viver. Ou talvez ela estivesse cometendo um erro terrível que mudaria tudo. De qualquer forma, não havia como voltar agora. O cartão que ela tinha quase jogado fora na chuva tinha se tornado uma tábua de salvação. O homem que a tinha observado com tanto interesse de sua cabine de canto tinha se tornado seu novo empregador. E a garçonete, que tinha passado meses sendo invisível, estava prestes a se tornar muito visível de fato. Maya apenas esperava que estivesse pronta para o que aquilo significaria. A manhã de segunda-feira chegou com o tipo de ar fresco de outono que fazia Nova York sentir-se cheia de possibilidades. Maya estava do lado de fora do endereço que Marcus tinha enviado a ela, um armazém renovado em Red Hook, Brooklyn, com janelas do chão ao teto e uma entrada discreta que não dava nenhuma indicação de que negócio operava dentro. Ela tinha se vestido cuidadosamente, calças táticas pretas, uma camisa cinza escura justa, botas confortáveis, profissional, mas prática. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque apertado e ela usava joias mínimas. Ela parecia o que ela era. Alguém pronta para trabalhar, não para ser olhada. Tomando um fôlego profundo, Maya pressionou o botão do interfone. Nome! Uma voz crepitou pelo alto-falante. Maya Chen, sou esperada. A porta zumbiu abrindo. Maya entrou em uma área de recepção minimalista. Pisos de concreto polido. Paredes de tijolo exposto. Móveis modernos que provavelmente custavam mais do que os carros da maioria das pessoas.
Uma jovem mulher sentava-se atrás de uma mesa elegante, perfeitamente arrumada, olhando para cima com cortesia profissional. Senhorita Chen, bem-vinda. O senhor Vitali está esperando por você no terceiro andar. Elevadores à sua esquerda. Maia acenou com a cabeça e caminhou em direção ao elevador, suas botas ecoando no espaço silencioso. O prédio tinha sido esvaziado e reformado com óbvio cuidado e considerável despesa. Isso não era alguma operação obscura de beco. Isso era uma sede de negócios legítima, ou pelo menos parecia uma. O elevador abriu no terceiro andar para revelar um espaço de escritório de plano aberto. Várias pessoas trabalhavam em mesas, digitando em computadores, falando em telefones, conduzindo o que pareciam operações de negócios normais. Mas o olho treinado de Maia pegou os detalhes que não eram bem normais. As câmeras de segurança posicionadas em cada ângulo, os batentes de porta reforçados, os inchaços sutis sob as jaquetas de várias pessoas que sugeriam armas escondidas. Você deve ser a garota nova. Maia virou-se para encontrar uma mulher em seus 30 e poucos anos se aproximando. Porte atlético, olhos afiados, cabelo escuro cortado em um bob sem frescuras. Ela usava roupas pretas justas, semelhantes às de Maia, e movia-se com a graça controlada de alguém que sabia se virar. Maia Chen, Maia disse, estendendo a mão. Lucia Ramos. Ao aperto de mão da mulher era firme. Testando. Chefe de operações de segurança. Marcos me disse que você estava começando hoje. Ex-fuzileiro naval, certo? 6 anos. Bom, podemos usar alguém com treinamento real. Lucia gesticulou para Maia segui-la. A maioria das pessoas que Marcos contrata tem mais atitude do que habilidade. Será bom trabalhar com uma profissional para variar. Eles caminharam pelo espaço do escritório, em direção a uma sala de conferências na extremidade mais distante. Este é o centro de operações, Lucia explicou. Nós coordenamos todos os interesses de negócios de Marcos daqui. Agendamentos de segurança, gerenciamento de propriedades, reuniões de negócios, tudo. Parece normal, certo? Esse é o objetivo. Qual é a realidade? Maia perguntou. Lúcia sorriu aprovadoramente. A realidade é que cerca de 60% do que fazemos aqui é completamente legítimo. Gerenciamento de propriedades, serviços de segurança, consultoria de negócios. Os outros 40% existem em áreas cinzentas. Marcos tem interesses por toda a cidade. Clubes, restaurantes, negócios de importação, imóveis. Nem todos que lidam com ele querem jogar limpo. Nosso trabalho é garantir que eles o façam. Eles entraram na sala de conferências onde Marcos estava sentado com 2 outros homens, papéis espalhados pela mesa. Ele olhou para cima enquanto eles entravam, aquele mesmo leve sorriso aparecendo. Maia, bem na hora. Bom, ele gesticulou para as cadeiras. Sente-se, estamos apenas terminando uma situação que será sua primeira tarefa. Maia sentou ao lado de Lucia, estudando os 2 homens do outro lado da mesa. Um estava na casa dos 50, bem vestido, mas nervoso, limpando as palmas das mãos nas calças. O outro era mais jovem, talvez da idade de Marcos, com olhos duros e uma expressão que sugeria que ele preferiria estar em qualquer outro lugar. Senhores, esta é Maia Chen, nossa mais nova especialista em segurança, Marcos disse casualmente. Maia, este é Vincent Russo, que possui um restaurante no Bronx que eu ajudei a financiar há 3 anos. E este é seu sobrinho Tony, que aparentemente tem estado a desviar dinheiro dos recibos. Vincent empalideceu. Marcos, eu juro que não sabia. Você não sabia que seu próprio sobrinho estava roubando de você? A voz de Marcos permaneceu agradável, mas algo frio cintilou em seus olhos. Vincent, nós somos parceiros há 3 anos. Eu te dei termos favoráveis, te ajudei a expandir. Pedi muito pouco em troca. A única coisa que exijo é honestidade.
Então, quando meu contador nota que sua receita reportada não corresponde aos seus padrões de tráfego reais, isso é um problema. Eu posso consertar, Vincent disse desesperadamente. Tony, diga a ele que você vai consertar. Tony não disse nada, sua mandíbula apertada com ressentimento. Marcos recostou-se em sua cadeira. Aqui está o que vai acontecer. Tony vai reembolsar cada dólar que ele pegou. Não para mim, mas para você, Vincent, porque foi de você que ele realmente roubou. Ele vai fazer isso trabalhando em seu restaurante de graça. Cada turno, até a dívida ser quitada. E Maia aqui vai visitar seu estabelecimento 2 vezes por semana para revisar seus livros e garantir que nada assim aconteça novamente. Isso não é necessário. Vincent protestou fracamente. Eu posso lidar com minha própria família. Você demonstrou que não pode, Marcos disse categoricamente. Então agora você tem supervisão. Seja grato por eu não estar dissolvendo nossa parceria inteiramente. Ele se virou para Maia. Você começará amanhã. Lúcia lhe dará os detalhes. Seu trabalho é verificar seus números, observar suas operações e me reportar semanalmente. Quaisquer irregularidades, quaisquer problemas, você me diz imediatamente. Entendido, Maia disse. Marcos acenou para Lucia, que se levantou. Terminamos aqui, senhores. Vincent, o senhor tem 3 dias para colocar seu sobrinho em um cronograma de reembolso adequado. Se houver algum problema, me ligue. Não me faça ir procurá-lo. Depois que Vincent e Tony saíram parecendo completamente repreendidos, Marcos virou-se para Maia com um olhar avaliador. Essa é a fórmula básica para a maioria do que fazemos. Pessoas fazem acordos. Às vezes eles esquecem os termos. Nós os lembramos. Geralmente isso é suficiente. Ocasionalmente exige métodos mais persuasivos. E quando exige mais? Maia perguntou. Chegaremos a isso, Marcos disse. Por enquanto você acompanha a Lucia. Aprenda como operamos. Conheça a equipe. Entenda os sistemas. Em 2 semanas avaliaremos se isso está funcionando para ambos. Os próximos dias passaram em um borrão de aprendizado e observação. Maia descobriu que a organização de Marcos era muito mais sofisticada do que ela esperava. Tudo era documentado, rastreado e gerenciado por meio de sistemas profissionais. Não era alguma operação criminosa caótica. Era um negócio bem administrado que por acaso operava em espaços onde a aplicação da lei tradicional não chegava. Ela conheceu o resto da equipe. Carlos, um ex-oficial da NYPD que lidava com investigações. Derek, que gerenciava as participações imobiliárias de Marcos. Nina, que dirigia o negócio de consultoria legítimo que servia como a face pública da organização. Todos eles eram profissionais. Todos eles entendiam que estavam trabalhando em áreas cinzentas. E todos eles pareciam respeitar a estrutura que Marcos tinha criado. Mas nem todos acolheram a presença de Maia. Então você é o novo projeto de estimação de Marcos? Uma voz disse atrás dela em seu 3º dia. Maia virou-se para encontrar um homem em seus 20 e poucos anos, encostado no batente da porta do pequeno escritório que ela tinha sido designada. Ele era bonito de uma forma óbvia. Cabelo penteado, roupas caras, o tipo de confiança que vinha de nunca ter sido dito não. Sou Maia. Você é Daniel Caruso. Eu lido com as operações dos clubes de Marcos. Ele entrou em seu escritório sem ser convidado, acomodando-se em sua cadeira sobressalente. Eu ouvi sobre sua pequena exibição no restaurante. Muito impressionante derrubar um cliente assim. Ele me agarrou primeiro. Maia disse calmamente. Oh, não estou criticando. Estou apenas me perguntando o que a torna tão especial para Marcos estar pagando um salário de alto nível quando você está aqui há menos de uma semana. O sorriso de Daniel não alcançou seus olhos. A maioria de nós teve que se provar por meses antes de conseguir o tipo de acesso que você recebeu. Talvez eu traga habilidades diferentes da maioria das pessoas. Talvez. Ou talvez Marcos esteja pensando com algo diferente de seu senso de negócios.
Daniel se levantou, movendo-se mais perto do que era confortável. Apenas um aviso amigável. Há pessoas aqui que foram leais a Marcos por anos. Não espere tratamento especial apenas porque você sabe dar um soco. Depois que ele saiu, Lúcia apareceu na porta. Não deixe Daniel te atingir. Ele tem estado a tentar uma promoção para chefe de segurança por 2 anos. E ele não está feliz que Marcos trouxe talento de fora. Ele vai ser um problema? Maia perguntou. Só se você o deixar te intimidar, o que eu não acho que você fará. Lúcia lhe entregou um arquivo. Falando nisso, você tem sua primeira tarefa real amanhã. Marcos precisa de segurança em uma reunião com alguns parceiros de negócios da Filadélfia. Eles estão se expandindo para Nova York e querem discutir arranjos territoriais. Seu trabalho é ficar lá, parecer capaz e garantir que ninguém tente algo estúpido. A reunião aconteceu em um dos restaurantes de Marcos em Chelsea. Italiano de luxo fechado para a hora do almoço especificamente para esta reunião. Maia chegou cedo, verificando saídas, identificando problemas potenciais, posicionando-se onde ela podia observar a sala inteira. Marcos chegou com 2 de seus associados seniores. O grupo da Filadélfia veio 10 minutos depois. 3 homens em ternos caros acompanhados por sua própria segurança. Maia reconheceu o tipo imediatamente. Pessoas que tinham feito este tipo de trabalho por décadas, que tinham visto e lidado com todas as situações possíveis. A reunião em si foi surpreendentemente cordial. Discussões de territórios, partilha de receitas, protocolos de resolução de disputas. Era uma negociação de negócios, apenas uma conduzida por pessoas cujos negócios operavam fora dos marcos legais tradicionais. Maia estava contra a parede, profissionalmente alerta, e tentou não pensar em quão surreal isso era. Uma semana atrás, ela tinha estado servindo massa. Agora ela estava fornecendo segurança para negociações territoriais de alto nível entre grupos organizados. Tudo correu suavemente até o prato de sobremesa. Um dos homens da Filadélfia, mais velho, com as cicatrizes e nós dos dedos quebrados de alguém que tinha subido nas fileiras da maneira difícil, virou-se para Marcos com um sorriso que não funcionou muito bem. Isso tem sido produtivo, Marcos. Eu aprecio que você seja razoável sobre os arranjos de fronteira. Ele pausou. Há outro assunto. Coisa pequena, realmente, Tonti. Uma de suas pessoas tem estado a falar com nossos concorrentes, compartilhando informações sobre nossas operações, nossas rotas, nossas parcerias. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Essa é uma acusação séria, Marcos disse quietamente. Você tem prova? Temos registros, comunicações, transferências de dinheiro. O homem puxou uma pasta. Queríamos trazer isso a você primeiro, como cortesia. Lidar com isso internamente em vez de deixar que se tornasse um problema maior. Marcos pegou a pasta, folheando-a sem expressão. Maia o observou cuidadosamente, viu o momento em que seus olhos endureceram. Ele sabia o que estava olhando, e ele não gostou. Obrigado por trazer isso à minha atenção, Marcos disse, fechando a pasta. Eu cuidarei disso. Veja que você o faz, o homem mais velho disse. Estamos construindo uma parceria aqui. Não podemos ter essa parceria minada por pessoas que não entendem lealdade. Depois que o grupo da Filadélfia saiu, Marcos ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a pasta em suas mãos. Seus associados esperaram nervosamente. Finalmente, ele se virou para Lucia. Pegue Daniel. Traga-o aqui. Agora, a expressão de Lucia não mudou, mas Maia viu a compreensão piscar em seus olhos. Feito. Marcos olhou para Maia. Você está prestes a ver um lado diferente deste negócio. Se você não está confortável com o confronto, você pode sair agora. Maia pensou sobre isso por exatamente 3 segundos. Eu ficarei. 20 minutos depois, Daniel chegou sorrindo seu usual sorriso confiante. Marcos, você queria me ver? Como foi a reunião? Marcos jogou a pasta na mesa à sua frente.
Me fale sobre suas conversas com a família Romano. O sorriso de Daniel vacilou. O quê? Não sei do que você está. Não insulte minha inteligência, Marcos disse, sua voz mortalmente calma. Os romanos têm tentado se mover para meus territórios por 6 meses. De alguma forma, eles continuam sabendo meus movimentos antes que eu os faça. Em algum lugar, eles continuam a minar meus negócios no último minuto. E agora eu tenho prova de que você tem estado a alimentá-los com informações em troca de uma promessa de que eles lhe darão uma posição melhor quando eles assumirem. A cor drenou do rosto de Daniel. Marcos, eu posso explicar. Explicar o quê? Como você traiu alguém que confiava em você? Como você vendeu sua própria organização por uma promessa de pessoas que nunca a honrariam? Marcos deu um passo mais perto e Maia viu raiva genuína em seus olhos. Controlada, focada, mas absolutamente real. Eu te dei oportunidades, Daniel. Eu te paguei bem, te tratei de forma justa, te incluí no meu círculo íntimo e você retribuiu isso colocando todos aqui em risco. Eles disseram que me fariam um parceiro, Daniel disse desesperadamente. Você nunca teria. Eu estou aqui há 3 anos e você traz pessoas de fora. Ele lançou um olhar para Maia e lhes deu mais respeito do que pessoas que foram leais. Leal? A risada de Marcos era amarga. Você não sabe o significado da palavra. Lucier, ligue para Carlos, peça para ele escoltar Daniel para fora. E Daniel, se eu alguma vez te vir em qualquer um dos meus negócios novamente, se eu ouvir que você está trabalhando para qualquer um dos meus concorrentes, se você sequer mencionar meu nome para alguém, as pessoas da Filadélfia não serão seu maior problema. Estamos claros? Daniel parecia que poderia argumentar, poderia implorar, mas algo na expressão de Marcos o parou. Ele acenou com a cabeça uma vez e foi levado para fora por Carlos e um dos outros seguranças. Depois que ele saiu, Marcos virou-se para suas pessoas restantes. Todos, prestem atenção. Isso é o que a traição parece e o que acontece quando você cruza linhas que não deveria cruzar. Não peço muito honestidade, lealdade, discrição, mas essas coisas são inegociáveis. Se você tiver problemas com como eu conduzo as coisas, venha falar comigo. Se você quiser sair, dê aviso e vá. Mas se você trair esta organização, se você colocar minhas pessoas em risco, haverá consequências. Ele dispensou todos, exceto Maia e Lúcia. É a segunda vez que você teve que lidar com o mau comportamento de alguém. Marcos disse para Maia. Connor Bradley no restaurante, agora Daniel aqui. Qual é a sua avaliação? Maia pensou cuidadosamente antes de responder. Bradley era impulsivo, com direito. Alguém que nunca tinha sido verificado antes. Daniel era calculista. Ressentido, alguém que tinha planejado isso por um tempo. Motivações diferentes, mas ambos tinham se convencido de que poderiam se safar. E como você teria lidado com Daniel de forma diferente do que eu fiz? Marcos perguntou. Eu não teria, Maia disse honestamente. Você lhe deu uma chance para explicar, deixou sua posição clara e o removeu da organização sem escalar para algo que não pudesse ser desfeito. Isso é medido e apropriado dadas as circunstâncias. Marcos a estudou por um momento, então acenou com a cabeça. Bons instintos. Lucia, Maia está fora da aprovação. Mova-a para status completo, acesso total, salário e benefícios completos a partir de hoje. Depois que Marcos saiu, Lucia virou-se para Maia com um sorriso irônico. Bem-vinda ao círculo íntimo. Esse foi seu verdadeiro teste a propósito. Não a reunião com a Filadélfia, mas como você reagiria ao ver Marcos lidar com disciplina interna. Ele precisava saber que você não hesitaria. Já vi pior, Maia disse quietamente, pensando em seu serviço militar. Tenho certeza que sim. Mas isso é diferente. Você escolheu isso. Você pode ir embora a qualquer momento. A expressão de Lucia suavizou-se ligeiramente. Pelo que vale a pena, estou feliz que você esteja aqui. Precisamos de pessoas como você. Pessoas com treinamento real.
Princípios reais que entendem a diferença entre pressão necessária e crueldade desnecessária. Maia foi para casa aquela noite sentindo-se exausta, mas estranhamente satisfeita. O trabalho não era o que ela tinha imaginado, mas também não era tão sombrio quanto ela tinha temido. Marcos dirigia sua organização com estrutura e regras. E embora essas regras existissem fora dos marcos legais tradicionais, elas existiam no entanto. As pessoas entendiam limites, consequências eram claras. Era, à sua maneira, um sistema mais honesto do que muitos em que ela tinha operado antes. Mas enquanto ela destrancava a porta de seu apartamento, ela notou algo errado. A fechadura tinha sido adulterada. Arranhões sutis que não estavam lá esta manhã. O treinamento de Maia ativou imediatamente. Ela empurrou a porta aberta lentamente, ouvindo, observando por movimento. O apartamento parecia vazio, mas coisas tinham sido movidas. Gavetas abertas, papéis embaralhados. Alguém tinha estado aqui procurando por algo. Em seu balcão da cozinha, ela encontrou um bilhete escrito em letras maiúsculas grosseiras. Você trabalha para as pessoas erradas. Última chance para mudar de lado. Os romanos cuidam de seus amigos. O sangue de Maia gelou. Daniel tinha sido removido apenas horas atrás, mas os romanos já estavam fazendo movimentos, já tentando intimidá-la, já sugerindo que a organização de Marcos era vulnerável. Ela puxou seu telefone e ligou para Marcos. Ele atendeu no primeiro toque. Maia? Alguém invadiu meu apartamento. Deixou uma mensagem sugerindo que eu deveria mudar de lado. Ela leu o bilhete para ele. Silêncio do outro lado. Então, arrume uma mala. Você não vai ficar lá esta noite. Estou enviando Carlos para te pegar. Vamos te levar para um lugar seguro enquanto descobrimos como eles te encontraram e o que mais eles sabem. Marcos, eu posso lidar. Isso não é sobre se você pode lidar com isso. Isso é sobre os romanos fazendo um movimento contra a minha organização. E você se tornou um alvo no momento em que você esteve comigo hoje. Então arrume uma mala, tranque sua porta e espere por Carlos. Nós discutiremos opções quando você estiver em algum lugar seguro. 30 minutos depois, Maia estava no banco de trás do carro de Carlos, seu apartamento atrás dela, indo em direção a um local desconhecido. Ela tinha estado no mundo de Marcos por menos de uma semana. E já ela estava envolvida em conflitos que mal entendia. Visada por pessoas que nunca tinha conhecido. Vivendo uma vida que não tinha semelhança com a quietude e invisibilidade que ela tinha buscado. Mas enquanto eles dirigiam pelas ruas de Manhattan, ela percebeu algo surpreendente. Ela não estava com medo. Ela estava com raiva. Alguém tinha violado seu espaço, a ameaçado, tentado intimidá-la, e mais do que isso, eles a tinham subestimado, assumido que ela seria fácil de assustar, fácil de virar, fácil de usar. Eles estavam prestes a aprender diferente. O carro parou em um prédio de apartamentos de luxo em Tribeca. Carlos a levou para o último andar, para uma cobertura que fazia seu estúdio parecer um armário. Marcos estava esperando, casaco tirado, gravata afrouxada, parecendo menos polido do que o usual. Sinto muito por isso, Maia. Eu deveria ter antecipado que eles se moveriam tão rápido. Não é sua culpa, Maia disse. Como eles me encontraram? Daniel provavelmente deu a ele suas informações antes de confrontarmos ele. Os romanos estão tentando enviar uma mensagem. Que minhas pessoas não estão seguras, que eu não posso protegê-las, que eles deveriam considerar mudar de lado. Marcos serviu 2 copos de água, entregou um a ela. Você vai ficar aqui esta noite. Amanhã vamos te instalar em um apartamento seguro que eles não conseguirão encontrar. E vamos discutir o que vem a seguir. O que vem a seguir? Maia perguntou. Marcos encontrou seus olhos. Nós mostramos a eles que ameaçar minhas pessoas foi um erro. Nós mostramos a eles que esta organização não cede sob pressão. E nós fazemos isso cuidadosamente, estrategicamente, sem lhes dar qualquer desculpa para escalar para conflito aberto. Maia pensou em Daniel, na reunião na Filadélfia,
na nota em seu balcão. Ela pensou na escolha que ela tinha feito uma semana atrás, no limiar que ela tinha cruzado, na vida que ela tinha escolhido. Me diga o que você precisa que eu faça, ela disse. Marcos sorriu. Não sua usual expressão divertida, mas algo mais genuíno. Primeiro descanse um pouco. Você teve um longo dia e amanhã será mais longo. Teremos que nos mover cuidadosamente, coletar informações e planejar nossa resposta. Isso não acabou, Maia. Está apenas começando. Depois que Marcos a deixou no quarto de hóspedes, maior do que seu apartamento inteiro com uma vista da cidade que deve ter custado milhões, Maia ficou na janela e olhou sobre Manhattan. Em algum lugar lá fora, os romanos estavam celebrando sua tática de intimidação. Em algum lugar lá fora, Daniel estava provavelmente se congratulando por sua traição. E em algum lugar lá fora, Connor Bradley estava vivendo sua vida de direito, nunca enfrentando consequências reais por suas ações. Mas amanhã, Maia pensou que as coisas começariam a mudar. Ela tinha passado meses fugindo de quem ela era, tentando ser invisível, tentando fingir que suas habilidades e treinamento não importavam. Agora ela ia lembrar algumas pessoas exatamente porque você não ameaça um fuzileiro naval. A cidade brilhava abaixo dela, cheia de segredos e perigos e oportunidades. E pela primeira vez desde que deixou Seattle, Maia sentiu que ela estava exatamente onde ela precisava estar. Maia acordou com a luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto, momentaneamente desorientada pelo luxo desconhecido ao seu redor. A cobertura. A casa segura de Marcos. Os eventos de ontem voltaram, a traição de Daniel, a reunião na Filadélfia, o arrombamento em seu apartamento, o bilhete ameaçador. Ela verificou seu telefone. 6h47 AM. 3 chamadas perdidas de Jamie em Seattle. Provavelmente preocupado porque ela não tinha atendido seu usual check-in de domingo à noite. Ela ligaria para ele mais tarde, depois que ela descobrisse o que dizer a ele. Ei, irmãozinho, estou bem. Apenas tive que me mudar para um local seguro porque uma organização rival invadiu meu apartamento. Provavelmente não era a atualização tranquilizadora que ele precisava. O cheiro de café a atraiu para a cozinha, onde ela encontrou Marcos já acordado, vestido com roupas casuais, jeans escuros, um suéter simples, parecendo mais acessível do que sua formalidade usual de terno. Ele estava lendo algo em seu tablet, uma xícara de café meio vazia ao lado dele. Bom dia, ele disse olhando para cima. Espero que você tenha dormido bem. Melhor do que eu esperava, considerando. Maia serviu-se de café da máquina cara que provavelmente custava mais do que seu aluguel mensal costumava ser. Você está acordado há muito tempo? Desde as 5. Velho hábito. Eu faço meu melhor pensamento no início da manhã, antes que o caos do dia comece. Marcos gesticulou para o assento à sua frente. Precisamos discutir a situação dos romanos e qual será a nossa resposta. Maia sentou envolvendo suas mãos ao redor da xícara quente. Eu tenho pensado sobre isso. Eles fizeram seu movimento rapidamente. Rápido demais. Daniel foi removido apenas ontem, mas eles já tinham meu endereço. Já tinham um plano para me intimidar. Isso sugere que eles têm estado preparando isso por mais tempo do que apenas a traição de Daniel. Exatamente o que eu estava pensando, Marcos disse, aprovação em sua voz. O que significa que Daniel não era a única fonte deles. Eles têm outras informações, outros contatos, possivelmente outras pessoas dentro da minha organização. Então precisamos descobrir quem mais está comprometido antes de fazermos qualquer movimento externo. Maia concluiu. Marcos sorriu levemente. Você pensa estrategicamente, isso é bom. A maioria das pessoas em sua posição estaria pressionando por retaliação imediata, querendo provar-se. Mas é exatamente isso que os romanos querem. Para nós agirmos de forma imprudente, cometer erros, dar a eles justificativa para a escalada. Então, qual é o plano? Durante a próxima hora, Marcos traçou uma estratégia cuidadosa. Eles não iriam atrás dos romanos diretamente.
Em vez disso, eles se concentrariam na segurança interna, revisando todo o pessoal, identificando vulnerabilidades potenciais, fortalecendo suas próprias operações. Enquanto isso, eles reuniriam inteligência sobre as atividades romanas, documentariam seus movimentos e construiriam uma imagem abrangente de suas operações. Informação é alavancagem, Marcos explicou. Os romanos pensam que têm a vantagem porque eles te assustaram, porque eles demonstraram que podiam alcançar minhas pessoas. Mas o que eles realmente fizeram foi revelar sua mão muito cedo. Agora nós sabemos que eles nos veem como uma ameaça digna de intimidação, o que significa que eles estão preocupados com algo. Com o que eles estão preocupados? Maia perguntou. Isso é o que vamos descobrir. As próximas 2 semanas tornaram-se uma educação intensiva nos aspectos mais sutis do mundo de Marcos. Maia trabalhou ao lado de Lucia e Carlos, aprendendo como conduzir vigilância, coletar informações, analisar padrões. Eles rastrearam operações romanas em 3 distritos, documentaram seus relacionamentos de negócios, identificaram seu pessoal-chave. O que emergiu foi uma imagem de uma organização que parecia forte, mas estava realmente superestendida. Os romanos tinham expandido muito rapidamente, assumindo muitos territórios, fazendo promessas que não podiam cumprir. Eles estavam sangrando dinheiro em várias frentes e desesperados para adquirir as operações lucrativas de Marcos para estabilizar sua posição. Eles não são tão poderosos quanto eles querem que as pessoas pensem, Lucia observou durante uma de suas reuniões de estratégia. Eles estão projetando força para esconder fraqueza. É por isso que eles estão tentando táticas de intimidação em vez de apenas negociar de forma justa. Então, como usamos isso? Maia perguntou. Marcos, que tinha estado a ouvir quietamente, inclinou-se para a frente. Nós lhes fazemos uma oferta que eles não podem recusar, mas não o tipo que eles estão esperando. Nós lhes oferecemos uma parceria em um empreendimento específico, algo pequeno, mas lucrativo. Nós lhes damos o que parece uma vitória, fazemos com que eles pensem que sua intimidação funcionou. E então? Carlos perguntou. E então controlamos o fluxo de informações. Tudo o que eles aprendem sobre nossas operações vem através da parceria que controlamos. Cada decisão que eles tomam é influenciada pela inteligência que fornecemos. Transformamos sua suposta vantagem em nossa oportunidade de vigilância. Marcos olhou para Maia. E você será a principal ligação para essa parceria. Maia entendeu imediatamente. Eles vão pensar que me intimidaram para ser cooperativa. Eles vão me subestimar. Exatamente. E enquanto eles estão se congratulando por terem influenciado alguém em minha organização, você estará documentando tudo o que eles fazem. Tudo o que eles dizem, cada vulnerabilidade que eles revelam. A expressão de Marcos era séria. Este é um jogo longo, Maia. Não dramático, não imediatamente satisfatório, mas eficaz. Você consegue lidar com esse tipo de paciência? Maia pensou em seu treinamento militar, em missões que exigiam meses de preparação cuidadosa para uma única operação. Posso lidar com isso. A parceria foi proposta através de intermediários neutros, um consultor de negócios legítimo que trabalhava com ambas as organizações. Marcos ofereceu aos romanos uma participação em um negócio de importação lucrativo, enquadrando-o como um ramo de oliveira, um gesto de cooperação após tensões recentes. Os romanos, como previsto, viram isso como validação de suas táticas de intimidação. Eles concordaram imediatamente. O papel de Maia era coordenar a logística entre as duas organizações, gerenciamento de estoque, cronogramas de entrega, controle de qualidade. Na superfície era trabalho administrativo mundano. Na realidade, deu a ela acesso às operações romanas, pessoal e, o mais importante, seus padrões de comunicação. Ela se encontrava com seus representantes 2 vezes por semana em locais neutros, cafeterias, restaurantes, escritórios de negócios.
sempre profissional, sempre cooperativa, sempre apenas um pouco nervosa, como se ela ainda estivesse intimidada pelo arrombamento. Os romanos adoraram. Convencidos de que tinham virado com sucesso alguém dentro da organização de Marcos. O que eles não perceberam foi que cada reunião era documentada. Cada comentário casual sobre suas operações era anotado. Cada reclamação sobre seus outros empreendimentos de negócios era analisada. Maia construiu um arquivo de inteligência abrangente que revelava tudo, desde seus problemas financeiros até disputas internas entre sua liderança. Eles estão planejando algo, Maia relatou a Marcos após sua sexta reunião. Eles continuam fazendo perguntas sobre seus protocolos de segurança, seus cronogramas de reuniões, o layout de suas propriedades. Eles estão tentando coletar inteligência para um movimento mais agressivo. Deixe-os, Marcos disse calmamente. Dê a eles informações, mas certifique-se de que é informação que controlamos. Alimente-os com dados que nos fazem parecer vulneráveis de maneiras que realmente não somos. A estratégia funcionou perfeitamente. Os romanos, acreditando que tinham inteligência confiável de Maia, começaram a planejar uma operação para pressionar um dos menores parceiros de negócios de Marcos a mudar de lado. Eles pensaram que sabiam quando Marcos estaria longe da cidade, quando a segurança seria mais leve, quando eles poderiam se mover com resistência mínima. O que eles não sabiam era que Marcos tinha arranjado todo o cenário como uma armadilha, não uma armadilha física, mas uma informacional. Quando os romanos fizeram seu movimento abordando o parceiro de negócios de Marcos com sua oferta, eles encontraram duas coisas esperando por eles. Primeiro, o próprio Marcos, muito na cidade e muito bem informado sobre seus planos. E segundo, um agente federal que tinha estado muito interessado em evidências documentadas de intimidação territorial e interferência em negócios. Maia não estava presente para esse confronto. Marcos a tinha mantido deliberadamente afastada, mantendo sua cobertura como alguém que tinha estado fornecendo informações sem saber. Mas ela ouviu sobre isso depois de Lucia. Foi bonito. Lucia disse, incapaz de esconder sua admiração. Os romanos caíram direto em uma situação onde eles se incriminaram na frente de alguém com autoridade legal real. Marcos não teve que fazer nada agressivo. Ele apenas os deixou falar, os deixou ameaçar, os deixou revelar exatamente que tipo de negócio eles estavam conduzindo. O agente federal agora tem o suficiente para investigar toda a operação deles. E Marcos? Maia perguntou. Limpo. Tudo o que ele fez foi documentado, legítimo e defensável. Ele cooperou totalmente com a investigação, forneceu evidências das táticas de intimidação romano, posicionou-se como uma vítima de sua agressão em vez de um participante em qualquer coisa questionável. Lucia balançou a cabeça. É por isso que ele é bem-sucedido. Maia, ele não luta batalhas que ele não precisa. Ele apenas manobra as pessoas, a organização. Romano não desmoronou da noite para o dia, mas ao longo das semanas seguintes, sua influência diminuiu rapidamente. Investigação federal, perda de parceiros de negócios, disputas internas, enquanto sua liderança fraturou. Tudo combinado para neutralizá-los como uma ameaça sem que Marcos jamais tivesse que recorrer ao confronto direto. E através de tudo isso, Maia tinha sido a peça-chave que fez a estratégia funcionar. Você superou minhas expectativas, Marcus told her during a private meeting in his office 6 weeks after she'd started. Você mostrou paciência, pensamento estratégico e a habilidade de desempenhar um papel de forma convincente. Essas são qualidades raras. Eu tive um bom treinamento, Maia disse, tanto nos fuzileiros navais quanto de observá-lo trabalhar. Marcos recostou-se em sua cadeira, estudando-a pensativamente. Estou reestruturando minha organização. Locha está subindo para supervisionar todas as operações. Preciso de alguém para assumir como chefe de segurança e coleta de inteligência.
Alguém que entenda tanto o lado tático quanto o lado estratégico. Alguém em quem eu possa confiar completamente. Maia sentiu sua frequência cardíaca aumentar. O senhor está me oferecendo a posição de Lucia? Estou lhe oferecendo uma parceria, Marcos corrigiu. Não como uma funcionária, mas como uma parte interessada genuína em minhas operações. Patrimônio, participação nos lucros, autoridade para tomada de decisões. Você provou-se em 6 semanas mais do que algumas pessoas em 6 anos. Eu quero que você esteja investida no sucesso desta organização, não apenas trabalhando para ela. Era tudo o que Maia nunca tinha ousado esperar. Segurança financeira, respeito profissional, autonomia sobre sua própria vida. Mas ela tinha aprendido a ser cuidadosa sobre oportunidades que pareciam boas demais. Qual é o truque? Ela perguntou. O truque é que é permanente, Marcos disse seriamente. Uma vez que você é parceira, você não pode simplesmente ir embora sem consequências. Suas decisões afetam todos nessa organização. Sua lealdade se torna inegociável e você estará fazendo escolhas que existem nessas áreas cinzentas que discutimos. Escolhas que nem sempre se sentirão confortáveis, Maia pensou nas últimas 6 semanas. Sobre superar os romanos através de paciência e estratégia, em vez de confronto. Sobre proteger as pessoas e interesses de Marcos através de inteligência, em vez de intimidação. Sobre usar suas habilidades para algo mais matizado do que ela tinha imaginado. Eu quero uma condição, ela disse finalmente. Nomeie. Eu não vou cruzar certas linhas. Eu não vou fazer parte de nada que genuinamente prejudique pessoas inocentes. Eu não vou comprometer meus princípios fundamentais, mesmo que isso signifique abrir mão de uma oportunidade lucrativa. Maia encontrou seus olhos diretamente. Se você pode aceitar esse limite, então eu aceitarei a parceria. Marcos estendeu sua mão pela mesa. Acordo. Eu nunca estive interessado em prejudicar pessoas inocentes de qualquer forma. Ruim para os negócios e ruim para a alma. Bem-vinda à parceria, Maia. 2 meses depois que ela tinha socado Connor Bradley através do chão do restaurante, Maia estava em seu novo apartamento. Um lugar seguro, espaçoso em um bom bairro que ela realmente possuía, graças ao adiantamento que Marcos tinha fornecido em sua participação na parceria. Ela estava desempacotando as últimas caixas quando seu telefone tocou. Maia! A voz de Jamie estava animada. Você não vai acreditar. O hospital acabou de ligar. Alguém pagou toda a minha dívida médica. Tudo. Eles disseram que era um benfeitor anônimo, mas eu sei que foi você. Como você conseguiu isso? Maia sorriu, olhando pela sua janela para o horizonte de Manhattan. Eu consegui um emprego melhor, Jamie. Um emprego muito melhor. Que tipo de emprego paga bem o suficiente para cobrir 30 mil em contas médicas? Consultoria de segurança. Maia disse o que era tecnicamente verdade. Acontece que meu treinamento militar valia mais do que eu percebi. Estou indo bem, Jamie. Muito bem. E eu vou continuar indo bem. Depois que eles desligaram, Maia terminou de desempacotar e se preparou para sua reunião noturna. Uma sessão de estratégia com Marcos e Lucia sobre a expansão de suas operações em 2 novos territórios. Ela era uma parceira agora, uma tomadora de decisões, alguém cuja opinião tinha peso. Ela se vestiu cuidadosamente com roupas profissionais que ela tinha comprado com seu próprio dinheiro, olhou para si mesma no espelho e viu alguém completamente diferente da garçonete que tinha servido massa 8 semanas atrás. Aquela mulher tinha sido invisível, impotente e fugindo de suas próprias capacidades. Esta mulher era visível, poderosa e finalmente usando suas habilidades para algo que fazia sentido. Seu telefone zumbiu com uma mensagem de Marcos. Atrasado 10 minutos. Peça aperitivos e diga a eles que eu estou pagando. Maia sorriu e saiu para a noite. O restaurante onde eles estavam se encontrando era um dos de Marcos, sofisticado, discreto. O tipo de lugar onde conversas importantes aconteciam sobre comida excelente. Maia chegou primeiro
e foi mostrada a uma sala privada nos fundos. Enquanto ela esperava por Marcos e Lucia, ela pensou na jornada que a tinha trazido aqui. Ela tinha deixado os fuzileiros navais, procurando por paz, e encontrou apenas pobreza. Ela tinha tentado ser invisível e descobriu que invisibilidade era apenas outra palavra para impotente. Ela tinha sido agarrada por um homem com direito que pensava que ela não era ninguém. E ao se defender, ela tinha chamado a atenção de alguém que reconheceu seu valor. Tudo o que se seguiu tinha sido uma escolha. Ela poderia ter ido embora a qualquer momento. Poderia ter recusado o cartão de Marcos na chuva. Poderia ter recusado a parceria. Poderia ter se contentado em ser apenas mais uma funcionária em vez de uma parte interessada. Mas ela tinha escolhido diferente. Ela tinha escolhido reconhecer suas habilidades em vez de escondê-las. Ela tinha escolhido operar em áreas cinzentas em vez de fingir que o mundo era preto e branco. Ela tinha escolhido poder sobre impotência. E sim, havia custos. Ela nunca mais seria inocente, nunca mais seria capaz de fingir que não entendia como o poder realmente funcionava no mundo. Ela tinha feito compromissos com seus ideais, mesmo que tivesse mantido seus princípios fundamentais. Mas ela também tinha ganho coisas que ela nunca tinha tido antes: segurança financeira, respeito profissional, a capacidade de cuidar de seu irmão e, o mais importante, a liberdade de ser plenamente ela mesma, em vez de uma versão diminuída projetada para se encaixar nas expectativas de outras pessoas. Marcos e Lucia chegaram juntos, acomodando-se em seus assentos com a confiança fácil de pessoas que sabiam exatamente quem eles eram e o que eles tinham construído. Antes de começarmos os negócios, Marcos disse, levantando seu copo de água, quero propor um brinde. A Maia, que arriscou em uma oportunidade incomum e a transformou em algo notável. Há parcerias construídas no respeito mútuo em vez de hierarquia. E ao sucesso contínuo para todos nós. Eles tilintaram copos e Maia sentiu algo se acalmar em seu peito. Um senso de correção de estar exatamente onde ela pertencia. A reunião que se seguiu foi intensa, estratégica, focada em planos de expansão que exigiriam execução cuidadosa e tomada de decisões inteligente. Maia contribuiu com sua análise, desafiou suposições quando necessário e ajudou a moldar a estratégia que os guiaria para frente. Esta era a sua vida agora. Não lutando, não servindo, não escondendo, liderando, estrategizando, construindo algo sustentável e significativo. Quando a reunião terminou e ela saiu para a noite de Manhattan, Maia passou pelo local onde ela tinha estado pela primeira vez na chuva 2 meses atrás, segurando o cartão de Marcos e se perguntando se deveria ligar. Aquela versão de si mesma parecia alguém de outra vida, incerta, assustada, desesperada. Esta versão de si mesma não era nenhuma dessas coisas. Ela puxou seu telefone e enviou a Jamie uma mensagem. Acabei de terminar uma reunião de negócios. As coisas estão boas aqui. Muito boas. Te amo, irmãozinho. A resposta dele veio imediatamente. Te amo também. Tenho orgulho de você, Maia. O que quer que você esteja fazendo, tenho orgulho de você. Maia sorriu e seguiu para o metrô. Amanhã traria novos desafios, novas decisões, novas oportunidades para se provar. Mas esta noite ela estava contente com onde ela estava e quem ela tinha se tornado. A garçonete que tinha socado seu agressor pelo salão tinha ido embora. Em seu lugar estava uma mulher que tinha aprendido que às vezes o soco mais poderoso não era físico. Era estratégico, paciente e perfeitamente cronometrado. E em algum lugar na cidade, o chefe da máfia que tinha observado aquele soco com tanto interesse estava provavelmente fumando um charuto e se congratulando por reconhecer potencial quando o via. Maia não tinha arrependimentos. Ela tinha cruzado uma linha que nunca poderia descruzar. Mas ela tinha feito isso com os olhos abertos e seus princípios intactos. Isso era tudo o que alguém poderia pedir.
O metrô a levou para casa através dos túneis sob Manhattan. E Maya Chen, ex-fuzileira naval, ex-garçonete, atual parceira em uma das organizações mais sofisticadas de Nova York, recostou-se em seu assento e sorriu. Isso era apenas